Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero trazer nesta oportunidade uma palavra que relata sobre o pecado de Davi. Isso é uma palavra de reflexão para com ele que eu e você esteja vigiando 24 horas. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 11, primeiro, a seguir diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, num tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todos Israel para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá, porém Davi ficou em casa. Queridos, eu vou fechar a Bíblia para explicar esta passagem. A Bíblia vai dizer que num tempo, um cabo de um ano, em que se cumpriu os tempos que os reis saíam para a guerra, os reis naquela época, eles saíam para a guerra, para pelejar junto com os seus soldados. Então, neste dia que o rei se reuniu para ir para a guerra, Davi achou por certo não ir, ficar em casa, ficar no palácio. Quem sabe Davi se espreguiçou, né? Hoje eu não vou para a guerra. Hoje eu quero descanso, eu quero sossego. Então Davi começou a dar aquela andadinha no terraço do palácio. E quem é que Davi observa e vê de lá de cima? Quem é Batseba? Quem era Batseba? Batseba era mulher de um soldado muito conhecido de Davi, chamado Urias. E este soldado, por sua vez, estava na guerra. Se ele é um soldado de Israel, que participava das guerras, guerreava as guerras, ele defendia a pátria de Israel. E Davi, agora por sua vez, ficou em casa, ficou no palácio. E agora ele observa Batseba, e então chama alguém de sua confiança e diz: não é aquela dali, mulher de Uria, o Eteu? E alguém diz: sim, meu senhor, sim, meu rei, é sim. Então vai lá, chama ela que eu quero bater um papo com ela. Rei, palavra de rei, é palavra de rei, bateu não volta, bateu fica, a mulher teve que ir. E Batseba chega até lá, a presença do rei Davi, e procura saber a ele qual o significado da sua vinda, a sua chegada até o palácio. Então, ele diz as palavras belas para ela, e que estava afim dela, que estava aprecioso por ela, estava delicadamente caído de paixão, de amor à primeira vista. Então, a Bíblia vai dizer que ela tinha já se purificado os tempos dela, né, do teu TPM, e agora ele adrenta a Batseba. E Batseba volta para a sua casa, já que o marido está na guerra, não está vendo nada, volta para a sua casa e tudo ok, tudo debaixo do pano, tudo tranquilo. Quem sabe Batseba gostou do acontecido e ali ficou pensando: marido na guerra e rei no palácio, marido na guerra e rei no palácio, palácio do rei, casa de Uria perto do palácio. Ficava o quê? Facilmente Batseba sair de sua casa e ir ao palácio. Então Batseba agora fica pejada. Pejada quer dizer, ela fica grávida, esperando um bebê, esperando um filho de Davi. E agora, quando ela relata para ele o acontecido,
ela estava fértil, o útero dela estava fértil, porque tinha poucos tempos que ela tinha sarado do teu TPM. E naquele momento ali, bateu, ficou, e agora ela fica grávida. E agora ela relata o acontecido para ele, e ele fica com a mão na cabeça. Mão na cabeça. Davi fica com a mão na cabeça. E agora? Eu sou rei de Israel. E agora? O que é que eu vou fazer? E agora? Vão descobrir que foi um adultério, apredejamento, rejeitação. E acabou. Os anciãos iam reunir na sua corte, né? Os príncipes. E aí? Mulher casada não é mulher qualquer. Tinha dono. E além de tudo, o homem era conhecido como homem de guerra. Como é que ia ficar o fato? Então, problema. E esse problema, como é que resolve? Vai resolver, vai resolver. Agora, Davi bola um plano de que colocaria a Urias na frente da guerra. Parece que eu vejo Urias lá na frente da guerra. Às vezes Urias se achando, defendendo a minha prata. Que coisa boa, me colocou porque confia em mim. Tá vendo aí? Eu tô na frente da guerra. Eu tô na frente daqueles homens que são poderosos, que são homens treinados. E então tô ali, então confiaram em mim, me colocaram aqui. Tá vendo que eu tô com a bola toda, sem saber que colocaram ele ali para ele ser morto. E Urias foi ferido e morreu. Urias morreu. Por causa de quem? Por causa de Davi. Davi tinha várias mulheres, concubina. E Davi foi logo se engraçar com uma mulher casada. A Bíblia vai dizer que agora então está tudo quieto. A mão que estava na cabeça sai da cabeça e diz agora está tudo tranquilo. Porque Urias, o Heteus, já morto, já foi, morreu. Mas agora, Deus de lá do seu trono, sentado, vendo tudo. Deus agora olha para a terra e então diz, tem o meu servo ali e nada vai ficar oculto. Então Deus brada ao ouvido de Natã, Natã ouve a voz de Deus. E Deus diz, Natã, vai lá até o palácio de Davi. Vai lá, porque eu quero ter uma conversa com Davi por meio de você. E então Natã vai até o palácio de Davi e narra-se uma história que um homem chegou de viagem e tinha ali, expectativamente, ele tinha que receber aquele homem que estava de viagem e tinha um vizinho que tinha uma pequena cordeira. E este homem, então, pegando a cordeira do vizinho para oferecer. Então, naquele momento ali, sobe-se a ira de Davi, onde na qual Davi disse, este homem deve morrer. Então, Davi estava subjugando alguém de tal acontecimento que foi falo, uma narrativa que Natã fez. Então, Davi agora, ele assina a sua própria sentença, achando que estava assinando a sentença do seu próximo. E a Bíblia vai dizer que Natã dirige-se claramente e caramente a Davi e diz, este homem é tu, ó rei. É este homem que é tu mesmo. Então cai o semblante de Davi e Deus falou tudo o que havia de fazer na vida e na casa de Davi. Às vezes o homem peca achando que simplesmente, eu vou pedir perdão, o pastor não vai saber, ninguém vai saber, eu vou pedir perdão. E aí acontece que quando o homem peca, o pecado vem e atinge a sua própria casa. Aí começa os filhos ficar doentes, aí começa as coisas se desandar, aí começa as enfermidades, começa tanta tragédia, tanta coisa, e o homem fica se perguntando, que Deus é esse, que Deus é esse? Não é que Deus é esse, é o seu pecado que fez toda a tragédia sobrevir à tua casa.
e através de você tudo acontece. A Bíblia vai dizer que ali agora então, ou seja, o filho de Davi, Amilom, o filho de Davi agora se engraça com a própria irmã, a filha de Davi. E a Bíblia vai dizer que agora então, ele então tinha um colega que era sagaz. Este colega abriu a sua mente e falou: tu dá uma onda de João sem braço, na linguagem de hoje. Tu dá onda de João sem braço, tu faz que está doente e aí fala com o rei que necessita de sua irmã para fazer a comida e trazer a sua boca, a sua mão. E então assim a sua irmã ficou cozinhando para ele, ou seja, a sua irmã trouxe o prato de comida e ali ficou cuidando dele na linguagem. E quando tudo se parecia tão bom e tão delicado, o seu próprio irmão pegou a sua irmã e agora deita-se com ela, e foi um caso muito severo, um caso de estupro. E a Bíblia vai dizer que agora ficou sabendo, então, que o seu irmão tinha feito tal coisa. Então o seu outro irmão foi em uma festa dos filhos do rei, onde aquele que havia cometido o pecado estava embriagado. E aí agora ele abordou algumas pessoas para então também vieste matar aquele irmão que cometeu o pecado. E este irmão foi morto. E agora então tudo se parece bem, mas nada estava bem, porque o irmão que matou o outro, mandou matar o outro, aí também ficou difícil para ele. A Bíblia também vai dizer sobre o próprio Absalão, onde na qual se levantou contra o reino do próprio pai, chamado Davi. Por que Absalão se levantou contra o reino do próprio pai? Porque Deus estava cobrando de Davi o pecado que ele fez com Batseba e matou Urias. Então, o que o homem planta, assim ele colhe. Eu nunca vi dizer que alguém que planta uma jaqueira, ou seja, ele vai colher mamão da jaca, do pé de jaca, não, ele vai colher jaca. Então, se você plantou o pecado, vai colher a recompensa do pecado. Então, Davi teve a recompensa do pecado. A Bíblia vai dizer que o primeiro filho de Davi, que estava no ventre de Batseba, veio a morrer porque o próprio Deus feriu e não deixou que ele viesse ao mundo. Agora Deus vai, pela sua divina misericórdia, e poupa o segundo filho que está no ventre de Batseba. Quem era o segundo filho? Um que foi conhecido como Salomão. Esta criança cresceu e Deus achou graça sobre ele. E Deus então, este daí Deus guardou e Deus escolheu. Mas Davi pagou por tudo quanto ele fez. Então, observe só. Em vez de estar no palácio, vá para a guerra. Em vez de estar em casa, na frente da televisão, ou do WhatsApp, ou da internet, vá para a igreja. Porque é lá que você vai encontrar a palavra que vem de Deus. É lá que você vai adorar o nome trino poderoso de Deus. E é lá que você vai estar protegido espiritualmente falando de tantas armadilhas, de tanta cilada, de tanta flecha aguda sobre a tua mente, sobre o teu coração. Então Davi, ele de ir para a guerra, para enfrentar os inimigos junto com o seu povo, ele ficou em casa para pecar. Não fique em casa pecando, mas vá para a guerra, vá para a igreja buscar a presença de Deus e ajudar outras pessoas que necessitam de ouvir uma palavra da tua boca. O Senhor que te guarde e que o Espírito Santo de Deus fale fortemente ao teu coração, além do que é falo neste momento, em nome de Jesus.